Como podemos reconciliar a ideia de um Deus amoroso e misericordioso com os mandamentos de execução por transgressões na lei mosaica? Porque Deus ordenou a morte como punição por certos pecados no Antigo Testamento, mas a misericórdia e o perdão são enfatizados no Novo Testamento. Se Deus é soberano e todo-poderoso, por que Ele escolheu punir o pecado com a morte física em vez de outros métodos? Como podemos entender o contexto cultural e histórico desses mandamentos divinos de execução e como isso afeta a nossa interpretação moderna? Povo de Deus, estamos estudando o livro de Êxodo, já falamos sobre diversos assuntos interessantes e no vídeo passado abordamos as diferenças entre a lei de Moisés e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, antes de avançarmos para o capítulo 25, em que Deus dá a Moisés instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, o local de habitação divina entre os israelitas, precisamos falar sobre um tema que é constantemente levantado por muitas pessoas e que é bastante usado pelos ateus para demonstrar que a Bíblia é o livro de um Deus mau e violento que trata o ser humano com desprezo e que deve ser rejeitado pelas pessoas de bem. Estes, sem se darem conta, acabam concordando em parte com os argumentos defendidos por Marcião de Sinop. Já falamos sobre o marcionismo em nossa série sobre a história do cristianismo. Marcião foi um teólogo cristão, filho de um bispo de Sinop, que em meados do século II começou a pregar que o Deus benevolente do Evangelho, que enviou Jesus ao mundo como Salvador, era o verdadeiro ser supremo, diferente ao oposto e malévolo demiurgo ou o Deus criador que se apresentou como o Deus dos hebreus no Antigo Testamento. Isso explicaria porque as punições do Velho Testamento eram tão severas. Um Deus bondoso e amoroso jamais aprovaria tais coisas. Para dar uma resposta satisfatória aos que pensam assim, eu quero começar analisando as diferenças trazidas por alguns teólogos entre o que eles chamam de a lei de Deus, os 10 mandamentos, e a lei de Moisés, as demais leis escritas por Moisés que foram registradas num livro. Eu vou apresentar os argumentos defendidos por eles, já que eles consideram que isso explica, de forma bastante satisfatória, toda a severidade de muitos estatutos estabelecidos na lei de Moisés. Então, veremos os argumentos utilizados por eles para diferenciar a lei de Deus da lei de Moisés e se isso, de fato, nos ajuda a compreender a rigidez contida em muitos estatutos que fazem parte da lei de Moisés. Vamos ver se os teólogos reformados concordam com estes argumentos. Além disso, analisaremos algumas passagens complicadas, explicando seu contexto e significado para que possamos considerar se há alguma razão para pensarmos que o Deus de amor, cuja revelação alcançou sua plenitude em Jesus Cristo, é um outro Deus, realmente. Será que o Deus revelado no Antigo Testamento é um Deus mau? É isso que veremos agora. Eu já falei sobre este tema nesta série, incluindo a ordem dada por Deus a Saul para que matasse todos os amalequitas, que eram descendentes de Amaleque, que por sua vez era descendente de Esaú, conforme Gênesis 36, versículo 12. Eles eram a mesma tribo que tinha atacado Israel em Refidim, logo após o Êxodo, na famosa batalha registrada em Êxodo 17, versículo de 8 ao 13, quando Arão e Ur tiveram que sustentar os braços de Moisés para que o povo saísse vitorioso. Assistam a este vídeo, pois ele vai te ajudar a compreender o que será dito agora. Antes de começar a nossa análise, eu peço que vocês me ajudem a levar este conteúdo para mais pessoas. É só dar o like e procurar assistir ao vídeo até o final. Vocês irão adquirir bastante conhecimento acerca de um tema muito importante para a fé cristã. Os teólogos que fazem distinção entre a lei de Moisés e a lei de Deus usam os seguintes argumentos. A lei de Deus é a única lei que foi escrita diretamente por Deus. Com seu próprio dedo, em 2 tábuas de pedra, Deus gravou palavras que não são apenas regras, mas uma expressão de seu próprio caráter perfeito, justo e cheio de amor. Esta lei, que chamamos de os 10 mandamentos, não era para ser meramente obedecida, mas para ser escrita nos corações de todos aqueles que desejavam viver em harmonia com o Criador. As demais leis apresentadas por Moisés foram escritas por Moisés e não por Deus.
E mesmo sendo inspiradas e, portanto, contendo o caráter divino, a lei de Moisés difere da lei de Deus, pois Deus fez questão de registrar a sua lei em tábuas de pedras para que jamais fossem alteradas e para que jamais houvesse dúvidas quanto ao seu caráter divino. É por isso que essa lei é tão importante, porque ela não é apenas um conjunto de regras, mas sim o reflexo da natureza de Deus. Deus é amor e o cumprimento dessa lei é essencialmente a prática do amor. Amar a Deus com todo o coração, alma e mente, e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a essência dos 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos ensinam como amar a Deus, enquanto os últimos 6 mostram como amar ao próximo. Falamos sobre isso no vídeo passado. Se você ainda não assistiu, assista. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, conforme Mateus 22, versículo 36 ao 40. Essas 2 tábuas sagradas, nas quais Deus escreveu a sua lei, foram colocadas dentro da Arca da Aliança. Um símbolo poderoso de que os mandamentos de Deus deveriam estar guardados, não apenas em um objeto sagrado, mas nos corações de seu povo. Ou seja, antes era dentro da arca, mas agora é dentro do coração do povo de Deus. Quando os israelitas carregavam a arca, eles carregavam a promessa de um relacionamento íntimo e santo com Deus. Séculos depois, Jesus veio ao mundo não para abolir essa lei, mas para cumpri-la. Ele viveu em perfeita obediência à lei de Deus, mostrando que o verdadeiro cumprimento da lei é o amor. Jesus ensinou que a lei é espiritual e que, em vez de se focar apenas na letra da lei, devemos entender o espírito por trás dela. Um espírito de compaixão, misericórdia e graça. Ou seja, Jesus guardou a lei de Deus, dizem eles, e nos ensinou o verdadeiro espírito da lei. Ele não guardou a lei de Moisés, segundo esses estudiosos. Os escribas e fariseus acusaram Jesus de quebrar a lei de Deus em algumas ocasiões, como quando disseram que Jesus não podia realizar milagres no sábado. Eles não compreenderam que a lei deve ser guardada de forma espiritual, como Paulo nos ensinou em Romanos 7, versículo 14. De acordo com Tiago 1, versículo 25, a lei de Deus é a lei da liberdade, que nos liberta do mal. Deus nos ensina a viver a vida cristã através de sua lei, desta liberdade, e é através dela que o homem será julgado. Assim, estes teólogos, que diferenciam a lei de Deus da lei de Moisés, dizem que além da lei de Moisés ser escrita por Moisés e não por Deus, ela foi dada para regular a vida cotidiana dos israelitas em tempos específicos. Esta lei incluía cerimônias, sacrifícios e regulamentos adaptados às circunstâncias daquele povo. No entanto, essa lei não era perfeita e foi apenas uma sombra das coisas que viriam com Cristo. Ela foi colocada ao lado da Arca da Aliança, enquanto a lei de Deus foi colocada dentro dela, mostrando que a lei de Moisés tinha um papel temporário e menos central. Com a vinda de Jesus, o sacrifício de animais e outras práticas cerimoniais da lei de Moisés foram abolidas. Cristo, com seu sacrifício, cumpriu a lei de Deus e nos libertou do jugo da lei de Moisés. Ele nos deu uma nova aliança baseada em sua graça e em sua justiça. Agora não precisamos seguir as leis cerimoniais para sermos salvos, pois a verdadeira salvação vem através da fé em Jesus e na obediência à lei de Deus, que é perfeita e eterna. Então, comparando a lei de Deus com a lei de Moisés, estes teólogos afirmam que a lei de Deus é a única lei que foi escrita pelo próprio Deus, e isso a diferencia da lei de Moisés, que foi escrita por Moisés. A lei de Deus é perfeita, enquanto a lei de Moisés não é perfeita. A lei de Deus foi colocada dentro da Arca da Aliança e a lei de Moisés foi colocada ao lado da Arca da Aliança. A lei de Deus foi guardada por Cristo, enquanto a lei de Moisés foi abolida por Cristo. E além disso, a lei de Deus é a lei da liberdade, ao passo que a lei de Moisés é um jugo de servidão. Será que estamos realmente diante de duas leis distintas? O que os teólogos reformados dizem acerca disso? No capítulo 19 da Confissão de Fé de Westminster, os teólogos reformados afirmam o seguinte: Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir a lei e o ameaçou com a morte no caso dele violá-la. E dotou-o com o poder e capacidade de guardá-la. Essa lei, depois da queda do homem, continuou a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Além dessa lei, geralmente chamada de lei moral,
foi Deus servido dar ao seu povo de Israel, considerado uma igreja sob a sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais, estão todas abrogadas, posta fora de uso, sob o Novo Testamento. A esse mesmo povo, considerado como um corpo político, Deus deu leis civis que terminaram com aquela nacionalidade e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. A lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras. E isto não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Cristo no Evangelho não desfaz de modo algum esta obrigação, antes a confirma. Portanto, os teólogos reformados fazem uma distinção entre a lei moral, que é eterna, e a lei cerimonial e civil, a qual foi abolida por Cristo, conforme vimos no vídeo passado. No entanto, eles não afirmam que a lei de Moisés não é a lei de Deus, já que todas as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus. Este é o único problema. Podemos até admitir que os 10 mandamentos são a lei de Deus, imutável e eterna, e por isso foram guardados dentro da Arca da Aliança, e que os demais mandamentos contidos no Pentateuco compõem o que chamamos de lei de Moisés, a qual foi abolida por Cristo. No entanto, se tentarmos explicar que toda a severidade dos estatutos apresentados nas leis civis e cerimoniais refletem o caráter de Moisés e não o caráter de santidade de Deus, estamos criando uma nova doutrina. Esta é a verdade, meus irmãos. A inspiração, como a temos na Sagrada Escritura, é a iluminação da mente do autor sagrado por Deus, para que este possa transmitir uma mensagem fiel ao pensamento de Deus. Antes de iluminar a mente dos autores bíblicos, o Espírito Santo fortalece a vontade dos autores para que estes possam escrever o que de fato perceberam. Assim sendo, podemos dizer que a Bíblia é um livro humano divino. Humano, porque em nada Deus dispensa o trabalho racional do agiógrafo, do autor. E divino, porque é Deus quem acompanha passo a passo o trabalho do autor. Na verdade, Deus é o autor. Não é porque os documentos vinham com a assinatura de quem o escreveu que devemos considerar que os escritores eram os verdadeiros autores. Nesse sentido, Deus é o autor. É a mensagem divina em roupagem humana. Ou seja, não foi pela sua vontade própria que os autores sagrados escreveram as Escrituras, mas sim pela vontade de Deus. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. De igual forma, 2 Timóteo 3, versículos 16 a 17, nos afirma que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então é crucial compreender que, embora ambas as leis tenham sido dadas por Deus, elas têm propósitos diferentes. A lei moral, ou a lei de Deus, como alguns preferem chamar, é universal, eterna e perfeita, orientando-nos para uma vida de santidade. Já a lei cerimonial e civil, que alguns chamam de a lei de Moisés, também dada por Deus, não se esqueçam disso, foi específica para um tempo e lugar e foi posta de lado com a vinda de Cristo. Isso não significa que a lei de Moisés não teve valor, mas sim que seu papel foi cumprido em Cristo, que nos trouxe uma liberdade maior e mais completa. Dito isso, será que podemos afirmar que a rigidez apresentada em muitas leis cerimoniais e civis expressa o caráter de Moisés e não propriamente o caráter de Deus? É claro que não. Embora Deus não tenha escrito com o seu próprio dedo as leis cerimoniais e civis, foi ele que inspirou Moisés a fazê-lo. Moisés, assim como todos os demais autores bíblicos, foram apenas os instrumentos usados por Deus para registrar aquilo que Deus revelou e determinou. E aí, o pensamento lógico é o seguinte: é aí que está o problema. Se toda a rigidez apresentada nas leis do Antigo Testamento foram dadas por Deus ao seu povo, Deus não pode ser amor se ele mesmo mata ou manda matar seres humanos, manda enforcar, saquear, fazer sacrifícios e até mesmo matar mulheres, idosos e crianças. Um Deus que é amor não poderia agir assim. Esse é o argumento apresentado no início do vídeo e que é defendido por muita gente diante de algumas passagens difíceis,
trazidas pela Bíblia. Eu vou analisar algumas destas passagens de uma forma exegética geral, que vai englobar os textos apresentados no Pentateuco e vários outros textos contidos em outras partes do Antigo Testamento. Antes de qualquer coisa, devemos considerar que as leis do Pentateuco foram dadas em um contexto histórico e cultural específico. Quando falhamos em considerar isso, nossa análise acaba sendo inadequada. A sociedade do Oriente Médio Antigo era tribal, patriarcal e frequentemente envolvida em conflitos. Muitas das leis, que parecem duras para os padrões modernos, eram, na verdade, avanços para o tempo, estabelecendo limites e promovendo justiça em uma sociedade que poderia ser brutal e caótica. Além disso, algumas das leis rigorosas podem ser vistas como formas de proteger a comunidade e manter a ordem. Por exemplo, leis sobre pureza e sacrifícios também serviam para preservar a identidade e a coesão do povo de Israel em meio a culturas pagãs. Alguns teólogos argumentam que a revelação de Deus foi progressiva, ou seja, Deus revelou sua vontade ao longo do tempo, começando com as leis do Pentateuco e culminando na mensagem de amor e graça de Jesus Cristo. As leis do Pentateuco podem ter sido uma etapa inicial para preparar a humanidade para uma compreensão mais completa da justiça e misericórdia divina. Nós vamos falar sobre isso. Jesus é visto como aquele que cumpriu a lei. Ele reinterpretou e transcendeu as leis do Pentateuco, enfatizando o amor, a misericórdia e a justiça interna, em vez de uma obediência rígida às regras externas. As leis do Pentateuco refletem a santidade de Deus e seu desejo de que seu povo seja santo. Assim, algumas leis severas serviam para destacar a gravidade do pecado e a necessidade de pureza entre o povo de Deus. As leis do Pentateuco podem ser entendidas como parte de um sistema de justiça que visava retribuir o mal de forma proporcional. O conceito de olho por olho, dente por dente, em Êxodo 21, versículo 24, não era para promover vingança, mas para limitar a retribuição, evitando assim que as pessoas exagerassem na hora de imputar uma pena sobre aqueles que lhe fizeram mal. Muitas das leis tinham um caráter coletivo, visando a proteção e o bem-estar da comunidade como um todo. Assim, a dureza de algumas leis pode ser entendida como uma maneira de proteger a nação de Israel de práticas que poderiam corromper sua relação com Deus. No Pentateuco, que compreende os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, várias ofensas são puníveis com a morte, como o homicídio, violência contra os pais e sequestro. Quem ferir alguém de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém deliberadamente matar o seu próximo, tirando-lhe a vida à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. A pena para o homicídio destaca o valor que Deus atribui à vida humana. Como Criador, Deus vê a vida como sagrada e a tomada injusta de uma vida humana exige uma resposta justa. Essa lei serve para proteger a sociedade e afirmar que a vida é inviolável. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será morto. A punição pela violência ou maldição contra os pais enfatiza a importância da família no plano de Deus. A família é a célula básica da sociedade e o respeito aos pais é visto como fundamental para a estabilidade e continuidade da ordem social. A bondade de Deus se manifesta no seu desejo de preservar o respeito e a honra dentro do núcleo familiar. Numa sociedade em que a família é considerada uma instituição retrógrada, que deve ser combatida segundo os interesses de um espectro político, estas leis chocam algumas pessoas, é claro. Mas o ponto aqui é e sempre será a tremenda diferença entre a santidade de Deus e a depravação humana. É por isso que a lei de Deus tem o poder de confrontar o homem pecador. Se não fosse o poder que o pecado tem sobre as pessoas, ninguém veria mal algum nos decretos de Deus. Ninguém. Deus ordena que os filhos honrem seus pais, refletindo o princípio de que a autoridade e o cuidado dos pais devem ser respeitados. As leis que prescrevem a morte para quem amaldiçoa ou ataca seus pais podem parecer severas, mas elas destacam a gravidade da desonra e do abuso dentro do contexto familiar, que era vital para a coesão social e espiritual de Israel naquele contexto de formação da cultura do povo.
podemos lembrar de como se deu a formação da igreja primitiva. Havia um rigor intenso e necessário que procurou extirpar a mentira dentro daquela igreja em formação. Foi por isso que Ananias e Safira foram mortos diante da atitude mentirosa que tiveram para com os apóstolos. Deus estava purificando a sua igreja, gerando o temor necessário para que o povo compreendesse a pureza trazida pelo Evangelho. O sequestro, especialmente quando acompanhado de venda para a escravidão, representa um ataque direto à imagem de Deus no ser humano. A punição severa para esse ato reflete o compromisso de Deus em proteger os vulneráveis e garantir que a dignidade humana seja respeitada. Deus valoriza a liberdade e a integridade de cada pessoa. Ele não tolera a exploração dos outros para ganho pessoal. A bondade de Deus se revela em sua proteção aos indefesos e na defesa dos direitos humanos. Em Êxodo 21, versículo 13, vemos uma provisão para aqueles que cometem homicídio involuntário. Deus instrui que um lugar de refúgio seja designado para aqueles que não mataram intencionalmente. Isso mostra a misericórdia e justiça de Deus, permitindo que as circunstâncias e intenções sejam levadas em conta. Mesmo nas leis severas, há espaço para misericórdia e proteção dos inocentes. Outras ofensas punidas com a morte são a violação do sábado, a blasfêmia, o adultério, o incesto, a bestialidade, a homossexualidade e a feitiçaria e bruxaria. Vamos aos textos. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se fará trabalho, mas o 7º dia é o sábado do descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Esses versículos enfatizam a santidade do sábado, um dia de descanso ordenado por Deus para o povo de Israel. A observância do sábado era um sinal do pacto entre Deus e Israel, e a violação dessa ordenança era vista como um ato de desobediência grave, resultando em pena de morte. A severidade da punição destaca a importância da obediência e reverência ao que Deus havia instituído. Números 15, versículo 32 ao 36, nos diz que o homem que colhia lenha no sábado estava violando um mandamento divino e, consequentemente, era executado. A execução pública também servia como um aviso para a comunidade sobre as consequências da desobediência. Como eu já disse antes, há um vídeo sobre a guarda do sábado que explica tudo em detalhes, incluindo as razões que levaram a igreja cristã a guardar o dia de descanso no domingo. Fica evidente que ninguém mais, nem mesmo os judeus, cumprem a guarda do sábado como a comunidade de Israel cumpria naquela ocasião. A lei exigia um descanso após 6 dias de trabalho. Isso já desagrada muita gente, que simplesmente não gosta de trabalhar, preferindo viver às custas do trabalho alheio. A lei também exigia a morte de todo aquele que quebrasse o sábado. Já imaginou se algo assim fosse praticado hoje? Até mesmo os grupos que procuram guardar o sábado, por não compreenderem a nova aliança estabelecida por Jesus e também os fatores que levaram a algumas mudanças, jamais cumpririam todo o rigor exigido em algumas leis. Os tempos mudaram, a revelação de Deus foi sendo dada e teve seu cumprimento em Cristo. Assistam ao vídeo passado também, para que isso possa ficar ainda mais claro. Levítico 25, de 15 ao 16, nos diz assim: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. A lei contra a blasfêmia demonstra a reverência máxima que o nome de Deus exigia. Blasfemar contra Deus era um ato de extremo desrespeito, equivalente a renegar a soberania divina. A pena de morte aqui, aplicada, reforça a sacralidade do nome de Deus e a seriedade com que a comunidade devia tratar qualquer ofensa contra ele. Há um vídeo que fiz e que eu super recomendo, que vai te ajudar a compreender toda a reverência que os judeus prestavam e prestam ao nome de Deus. Assistam para que não haja dúvidas sobre o rigor estabelecido nesta lei. Levítico 20, versículo 10, nos diz o seguinte: se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera.
O adultério era visto como uma grave violação do relacionamento matrimonial que Deus havia santificado. A pena de morte para ambos os envolvidos no adultério reflete a necessidade de manter a pureza e a fidelidade dentro do casamento, que simboliza a aliança entre Deus e seu povo. É isso mesmo. A punição capital, além de proteger a santidade do matrimônio e a pureza moral da comunidade, também servia como dissuasão contra comportamentos imorais. A lei também proibia o homem de se deitar com a mulher de seu pai, ou com a sua nora, ou com uma mulher e a sua mãe. A pena, neste caso, era que ele e elas fossem queimados. Também proibia um homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, além de proibir o homem de ter relações com sua tia e com a sua cunhada. Essas relações incestuosas e outras formas de imoralidade sexual eram consideradas abominações. A pena de morte e outras punições severas, como a queima, refletem a gravidade desses pecados à luz da santidade exigida por Deus. Mais uma vez, o objetivo era preservar a pureza e a santidade do povo de Israel, eliminando práticas imorais e profanas. Êxodo 22, versículo 19, nos diz assim: todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. A prática da bestialidade é aqui condenada de forma inequívoca, com a pena de morte aplicada ao transgressor. Esse ato era visto como uma perversão grave e uma violação da ordem natural criada por Deus. A punição severa visava erradicar tal abominação do meio do povo. A morte do animal, juntamente com o transgressor, indica a seriedade com que Deus tratava essa violação da ordem natural, visando purificar a terra de qualquer mancha de tal pecado. Quando também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Este texto, assim como muitos outros que tratam da homossexualidade, tem o poder de chocar a sociedade ocidental por conta de todo o processo de desconstrução social promovido há décadas em todo o Ocidente. Falar sobre este e outros temas virou sinônimo de cancelamento na internet. Quando a igreja se cala, outros se levantam para estabelecer suas próprias regras que demonstram cada vez mais o distanciamento natural entre o homem e Deus. Fato é que a pena de morte aqui refletia a visão da época sobre a pureza sexual e a moralidade exigida por Deus para o seu povo. No contexto de Israel, a santidade e a obediência às leis divinas eram fundamentais para manter a aliança com Deus. Então, na medida em que Deus vai sendo retirado da equação e outros valores vão sendo estabelecidos, textos como estes passam a ser inaceitáveis. E tudo isso não muda o fato de quem Deus é e aquilo que Ele mesmo exige de nós. No fim das contas, por mais que determinada sociedade ignore as leis de Deus, toda a humanidade prestará contas pelos seus atos quando estiver diante de Deus para ser julgada pelo justo juiz. A prática da feitiçaria era vista como uma rebelião contra Deus, pois envolvia a invocação de forças espirituais além do controle divino. A pena de morte para feiticeiras visava proteger a comunidade da influência de práticas ocultas e garantir que o povo permanecesse fiel a Deus e à sua orientação. Similar à feitiçaria, a necromancia e a adivinhação eram práticas espiritualmente perigosas que envolviam a comunicação com os mortos ou forças ocultas. A condenação à morte através do apedrejamento era a medida extrema para purgar tais práticas do meio do povo de Israel, assegurando que eles permanecessem dedicados exclusivamente a Deus. Há um vídeo que fiz exclusivamente sobre a questão do espiritismo. Assista, pois você compreenderá todas as diferenças doutrinárias entre cristãos e espíritas e o porquê da punição ser tão severa naquele contexto de formação da nação de Israel. Além destas práticas, a idolatria, adorar deuses falsos ou ídolos, também era punida com a morte. O sacrifício de crianças a Moloque, um deus pagão, também era punido com a morte. Proclamar falsamente uma mensagem em nome de Deus ou incitar outros a adorar ídolos também era um ato punido com a morte. Os sacerdotes que não observassem corretamente os rituais sagrados ou leigos tocando em coisas santas proibidas eram punidos com a morte. Comer a carne com seu sangue também era um ato punido com a morte.
A razão teológica por trás dessa proibição é que a vida da carne está no sangue. O sangue era visto como veículo da vida e, portanto, possuía um significado sagrado. Deus ordenou que o sangue fosse reservado para o altar, onde era utilizado em rituais de expiação pelos pecados. O consumo de sangue, por conseguinte, era uma profanação da vida e do princípio sagrado que o sangue representava. Eu falei sobre isso no vídeo passado. Esta proibição reflete a santidade da vida que pertence a Deus e destaca a importância de respeitar a ordem divina. O texto de Deuteronômio 22, versículo 23 ao 24, trata de um caso de relações sexuais ilícitas, envolvendo uma mulher virgem desposada, ou seja, comprometida em casamento, e um homem. A lei assume que, em uma cidade, a mulher teria oportunidade de gritar por socorro se estivesse sendo forçada. Se ela não gritasse, era presumido que ela havia consentido, tornando-se culpada junto com o homem. Ambos seriam condenados à morte por apedrejamento, a fim de tirar o mal do meio do povo. Este julgamento rigoroso reflete novamente a importância da fidelidade no casamento e o valor da pureza sexual, elementos essenciais para a estrutura social e espiritual de Israel. Agora, para ficar ainda mais claro toda a rigidez contida nas leis do Antigo Testamento, considere que Deus, ao exercer um juízo rigoroso em determinadas pessoas, estava preservando o povo, de forma geral, de cometer os mesmos atos. A vida não é o bem maior que podemos ter, meus irmãos. A salvação é o bem maior. A vida não. Vocês compreendem o que eu estou falando? O juízo de Deus contra os desobedientes não é um desprezo pela sacralidade da vida humana. Muito pelo contrário. É uma demonstração do grande amor e valor que Deus dá ao homem criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu quero que você considere um pouco melhor o quadro do Antigo Testamento. Imagine-se em um cenário do Oriente Antigo, onde o campo de batalha não era apenas um lugar de combate físico, mas também de uma profunda luta espiritual e cultural. Nas guerras travadas naquela época, o destino dos vencidos estava nas mãos dos vencedores, e não apenas seus bens, mas suas vidas e até suas crenças poderiam ser tomadas. Aqueles que eram derrotados numa batalha se consideravam afortunados quando eram apenas despojados de suas posses e se tornavam escravos, porque o que normalmente acontecia era o extermínio dos povos conquistados. Aquele era um mundo onde a honra dos deuses estava em jogo em cada batalha e a derrota era vista como uma humilhação divina. Era motivo de uma vergonha sem tamanho qualquer derrota militar, pois os deuses das nações vencidas eram objeto de escárnio e desprezo. É por isso que os deuses do exército vencedor normalmente exigiam o sacrifício dos povos conquistados, incluindo a destruição de suas cidades e bens. Esta era a praxe dos povos antigos, e Israel sabia disso. Os hebreus, um povo escolhido para preservar e transmitir a verdadeira fé, viviam em meio a nações idólatras. Para eles, manter a pureza de sua religião era uma questão de sobrevivência espiritual. Assim, a lei de Moisés incorporou uma prática chamada Herem, que envolvia o extermínio completo dos inimigos, uma medida drástica, mas vista como necessária para proteger a fé do povo de Israel, pois Israel era o povo que possuía a verdadeira fé, que seria transmitida ao mundo. Na verdade, embora esta fosse a missão de Israel, ser a luz das nações, ao que parece, os judeus se esqueceram disso. Então, Israel compreendeu que o Herem era uma prática cujo objetivo era evitar a corrupção da religião israelita. É por isso que, de forma equivocada, Israel acabou se separando dos demais povos para que pudesse manter incontaminada a sua crença, pois quando o povo insistia em habitar de forma pacífica com os povos subjugados em guerra, os judeus acabavam sendo seduzidos pelas crenças destes povos pagãos. Foi por isso que a lei era rígida em relação às práticas estabelecidas nas guerras e em relação aos pecados que feriam toda a pureza do caráter santo de Deus. De qualquer forma, diferente de outras nações onde a crueldade nas guerras não conhecia limites, a legislação hebraica buscava mitigar essa prática, mostrando que mesmo em tempos de guerra havia um limite moral a ser respeitado.
Os registros de outras culturas, como os assírios, revelam a brutalidade extrema com que tratavam seus prisioneiros. Os textos assírios e seus monumentos são o testemunho vivo de toda a barbaridade exercida pelos soldados pagãos em relação aos seus prisioneiros de guerra. Os assírios tinham o hábito de furar os olhos dos prisioneiros e usar os prisioneiros como banco para os pés dos monarcas. Amós 1, versículo 13, nos diz que eles abriam os ventres das mulheres israelitas grávidas. Então, diante de toda a crueldade de vários povos inimigos de Israel, embora a prática do Éren tenha sido adotada, estes atos rigorosos sempre apontavam para um caminho mais humano, evitando abusos por parte do povo de Israel. E não podemos nos esquecer que, em determinados casos, Deus não compactuou com a crueldade praticada em algumas ocasiões, como foi o caso do próprio rei Davi, que foi impedido de erguer o templo de Deus por possuir mãos que haviam feito correr tanto sangue. Este exemplo de Davi nos mostra que, mesmo em tempos antigos, havia uma busca por equilíbrio entre a justiça divina e a misericórdia, uma tentativa de proteger o bem maior sem perder de vista a humanidade do outro. Afinal, para os hebreus, as guerras não eram apenas conflitos terrestres, mas batalhas pela alma do povo e pela continuidade do reino de Deus na terra. Da mesma forma, todas as leis que podem levar os desavisados a considerar que Deus é um Deus mau, na verdade, refletem o que foi considerado essencial para a preservação da pureza e santidade de Israel como povo escolhido por Deus. Essas leis são interpretadas de várias maneiras nas diferentes tradições religiosas. No cristianismo, a aplicação dessas leis tem sido amplamente reavaliada à luz do Novo Testamento, onde a ênfase está na graça, no perdão e na nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. No judaísmo, essas leis foram entendidas como específicas para o tempo e contexto de Israel e são interpretadas em conjunto com as tradições orais e rabínicas. Então, povo de Deus, note que as penalidades severas, incluindo a pena de morte, serviam como um poderoso dissuador contra a violação dessas leis e garantiam que Israel se mantivesse um povo santo, separado das práticas pagãs e dedicado exclusivamente ao Senhor, assegurando assim que a linhagem messiânica e a verdadeira fé fossem mantidas intactas até o cumprimento do plano redentor de Deus. Também precisamos considerar que as leis e ordens do Antigo Testamento podem ser vistas como uma revelação parcial e progressiva do caráter de Deus e de seu plano redentor. O povo de Israel estava em um estágio inicial de compreensão espiritual e Deus trabalhava dentro de suas limitações culturais e morais. Essas ordens apontavam para a necessidade de algo maior, que seria plenamente revelado em Cristo, como eu já falei, onde a graça e a verdade vieram em sua plenitude. O Novo Testamento, então, oferece uma revelação mais completa do caráter de Deus, enfatizando o amor, a misericórdia e o perdão. Desta forma, a morte condenada por Deus no Antigo Testamento pode ser entendida como um prenúncio do sacrifício final que seria feito por Cristo. As execuções por pecado destacam a seriedade do pecado e a necessidade de expiação. Cristo, como sacrifício expiatório final, cumpriu e transcendeu essas ordens antigas, oferecendo uma redenção que não requer mais a morte física dos transgressores, mas que é acessível a todos pela fé. Ademais, algumas dessas ordens podem ser vistas como parte de uma batalha espiritual maior entre o bem e o mal, com Israel representando o reino de Deus em meio a um mundo dominado por idolatria e pecado, como eu já falei aqui. Essa batalha se culmina na cruz, onde Cristo derrota o poder do pecado e da morte, oferecendo redenção a toda a humanidade. As guerras e execuções do Antigo Testamento são, portanto, sombras da vitória espiritual que viria por meio de Jesus. Precisamos compreender que as execuções serviam para manter a fidelidade do povo de Israel a Deus, evitando a apostasia e a idolatria, que poderiam colocar em risco o cumprimento do plano redentor. E a própria Bíblia relata o que acontecia quando Israel desobedecia às ordenanças de Deus, poupando muitas pessoas, relacionando-se com as mulheres de outros povos, etc. O povo caía na idolatria, um pecado cometido até mesmo por Salomão. Os resultados foram terríveis. E toda a nação sofreu. Portanto, essas passagens não devem ser vistas isoladamente, mas no contexto de toda a Escritura, onde a justiça de Deus é sempre equilibrada com sua misericórdia. Sempre que você se deparar com textos como os que analisamos aqui,
Lembre-se de que Deus ofereceu o seu único Filho, Jesus Cristo, como sacrifício pelos pecados da humanidade. O Pai enviou o Filho, e este morreu de livre vontade por todo aquele que nele crê. Diante deste fato e de todos os argumentos apresentados aqui, que demonstraram o próprio zelo de Deus pela vida humana e pela sua própria santidade, só podemos considerar que Deus é o que disse ser: santo, 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 justo e amoroso eternamente. Considerar que Deus é mau é um grande pecado. Jamais se esqueçam de que essas leis foram dadas para proteger a vida, manter a ordem social e garantir que o respeito e a dignidade humana fossem preservados. A severidade das leis destaca a seriedade com que Deus trata o pecado e a desordem, mas também reflete sua bondade ao proteger os vulneráveis e manter a justiça. Na revelação completa de Deus em Cristo, vemos que a justiça e a misericórdia andam de mãos dadas, mostrando que, acima de tudo, Deus é amor, puro amor, verdadeiro amor. Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora para continuar recebendo o nosso conteúdo, pois somente aqui você estuda a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.